Hoje, irmãos, já foi dito, é o domingo da ressurreição. E eu quero ler com os irmãos Lucas, capítulo de número 24, por gentileza. Vamos ler aqui os primeiros versículos de Lucas 24. Lucas, capítulo de número 24, do versículo 1 em diante. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas, e acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Lembrai-vos como ele vos tinha falado, estando ele ainda na Galiléia convosco, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembrando-se das suas palavras, voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e também aos demais. Amém e amém. Queridos irmãos, hoje, no tempo que me foi dado aqui, por se tratar de um domingo de Páscoa, onde nós rememoramos a ressurreição de Cristo, eu queria me deter aqui num assunto, e o meu assunto é: quais são as evidências que a Bíblia nos fornece a respeito da ressurreição de Cristo? Cristo está vivo e nós cremos nisso, nós sentimos a sua presença, nós temos isso como uma verdade na nossa vida. Aliás, dizem que há 2 tipos de cristãos na igreja. Um tipo são os evidencialistas, aqueles que só creem a partir de determinadas evidências. E existem aqueles que são crentes a partir de pressupostos. Por quê? Porque eles creem não necessariamente por causa da evidência, mas por causa do pressuposto da fé. Agora, é interessante que nós estamos nesse grupo que crê independente das evidências. Nós não precisamos das evidências para acreditar. A fé cristã é diferente, a gente não precisa conhecer para crer. A gente crê e porque crê quer conhecer. Então, todos aqui creem na ressurreição de Cristo, todos aqui sabem que o Senhor Jesus está vivo entre nós. Isso já foi cantado e celebrado e o será pelo restante desse dia. Mas é importante para que, quando nos perguntarem a respeito da razão que há em nós, que cada um aqui saiba responder à luz da Bíblia por que crê que Cristo está vivo. Eu quero dar para os irmãos alguns argumentos e algumas evidências bíblicas da ressurreição de Cristo Jesus. Talvez para fornecer a você resposta às pessoas e também para dar a você uma maior certeza de que você pode descansar com esta verdade: Cristo vive e Cristo vive. A primeira grande evidência da ressurreição de Jesus está na Bíblia. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus, ela foi prometida na Bíblia. Quando a gente lê o Salmo de número 16, os versos 8 a 10, eles dizem assim: tendo posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso ele está à minha mão direita, eu nunca vacilarei. Portanto está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura,
pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. O Salmo 16, ele é um salmo messiânico, e é Jesus, em tom profético, no Antigo Testamento, ainda antes da encarnação, que está falando aqui, quando ele diz que Deus não deixará o teu santo ver a corrupção, ou seja, Deus não permitirá que a morte domine Jesus por toda a eternidade. A corrupção aqui no sentido de decomposição, no sentido de extermínio, no sentido de extinção. A Bíblia está falando para nós, através do Salmo 16, 10, palavras proféticas, messiânicas, a respeito de Jesus. Deus não deixará que o seu santo veja a corrupção para sempre. Agora é interessante que a ressurreição não está prometida só nos Salmos, ela está prometida em Oséias 6 e 2. Olha o que diz Oséias 6 e 2. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e então viveremos diante dele. Esse texto de Oséias 6,2, ele é categórico ao dizer que Jesus ressuscitará no terceiro dia. Depois de 2 dias, ele nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e então viveremos eternamente diante dele. Esse texto de Oséias 6,2 também é um texto messiânico, é um texto profético, e é ele que marca que Jesus vai ressuscitar ao terceiro dia. Quando Jesus lá na frente surge, dizendo que ele ressuscitaria ao terceiro dia, ele está falando aos judeus, e os judeus conheciam essa promessa de Oséias, e os judeus então diziam, ele é o Messias, ele está dizendo que ele é o Messias, porque essa promessa de Oséias 6,2, que depois de 2 dias, no terceiro dia, seria ressuscitado, diz respeito ao Messias. Então ele é o Messias, ele é o Messias. Quer dizer, a promessa de que ele ressuscitaria está presente, não só nos Salmos, mas também aqui no livro de Oséias. Então nós vemos nas Escrituras essa promessa da ressurreição de Cristo Jesus. Esta promessa contida nas Escrituras é uma promessa que torna para nós uma evidência muito interessante, que é a chamada evidência documental. Eu sou advogado, pela misericórdia de Deus, e tem uma das formas de você provar as coisas, e uma das formas de prova admitida em direito, isso no mundo inteiro, é a chamada prova documental. As Escrituras, para nós, elas são um documento muito importante, e é esse documento aqui que comprova que Jesus ressuscitaria, e de fato, ao terceiro dia, para cumprir-se a Escritura, para tornar clara a evidência, Jesus ressuscitou, ele está vivo. A gente pode provar as coisas por um documento que é um contrato, a gente pode provar as coisas por um documento que é uma declaração de dívida, a gente pode provar as coisas por um documento que é, por exemplo, um título executivo, pode. A gente também pode provar as coisas por esse documento, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Cadê a Bíblia? Levanta a Bíblia em nome de Jesus. Glória a Deus, aqui está o seu documento. Diz, a Bíblia me assegura que Cristo está vivo. Cristo está vivo e Cristo está vivo. Nós temos essa primeira evidência, a evidência da Bíblia. A Bíblia promete, a Bíblia fala, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tanto no Salmo como nos profetas, que Cristo ressuscitaria e ele ressuscitou. Agora há uma segunda evidência da ressurreição, que é a evidência das testemunhas. Olha o que diz, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 5 a 8. Paulo está, no capítulo 15 de 1 Coríntios, argumentando com a igreja de Corinto a respeito da ressurreição. E ele vai dar aos irmãos algumas provas da ressurreição, algumas evidências da ressurreição. E ele vai dizer, no versículo 5 a 8 de 1 Coríntios 15, e que foi visto por Cefas, depois ele foi visto ressuscitado pelos
outros 12, Paulo diz. Depois ele foi visto uma vez mais por 500 irmãos, dos quais Paulo dizia aos irmãos de Corinto, quando ele escreveu aos irmãos de Corinto, vivem ainda a maior parte, mas alguns deles já dormiram também, ou já morreram também. Depois disso, Jesus foi visto por Tiago, depois ele foi visto por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, ele apareceu também a mim, como se aparecesse a um filho abortivo, a um filho rejeitado. Ele apareceu ao último dos filhos, eu sou o menor dos filhos. Ele apareceu também para mim. Quer dizer, Paulo diz, a ressurreição de Cristo pode ser crida. Por quê? Porque a gente pode provar as coisas por prova testemunhal. Na lei mosaica, por exemplo, era possível provar o adultério através de 4 testemunhas. Por exemplo, era possível provar algumas coisas através da fala das pessoas. Aliás, Deus vai condenar ao longo da Torá, ao longo do Antigo Testamento, o falso testemunho. Por quê? Porque o testemunho era muito sério. Você podia condenar ou podia absolver uma pessoa através do testemunho. Paulo pega esse argumento e diz, olha, se vocês creem que as coisas se provam por meio de testemunhas, eu quero dizer para vocês que vocês não viram Jesus ressuscitado, mas eu quero dizer que muita gente viu ele ressuscitado. As mulheres viram ele ressuscitado, Cefas viu, ele está falando de Pedro, Tiago viu, os 11 viram. Ele está dizendo, olha, Maria Madalena viu, e depois ele apareceu também a mim. Por isso, eu quero dizer para vocês, pela evidência das testemunhas, Jesus está vivo. Jesus está vivo, e Jesus está vivo, ele vive. E é interessante que Paulo vai falar aqui que tinham mais ou menos umas 500 pessoas que viram Jesus ressuscitado. Depois da ressurreição, Jesus anda 40 dias com os discípulos, e nesses 40 dias, biblicamente falando, ele vai aparecer 11 vezes, e tem horas que ele vai aparecer para pessoas, como Paulo diz aqui, ele apareceu para 500 pessoas, que nós não temos o relato de como foram estas aparições. O que eu sei é que testemunhas falaram que Jesus está vivo, ele está vivo e ele está vivo. Aleluia, glória a Deus. Quando a gente leva uma testemunha para a justiça, né, para ela ser ouvida, intima a testemunha, o que a gente fala para ela é, diga a verdade, diga o que você sabe e diga o que você viu. Se você disser o que é verdade, o que você sabe e o que você viu, fique tranquilo, a prova estará feita. Aí alguém vai dizer assim, não, mas a testemunha às vezes fica com dúvida, diz assim, mas e quem vai provar o que eu estou dizendo? Você não precisa ser provado, o que precisa ser provado é o autor ou o réu ali, você é a prova dele, você vai dizer o que aconteceu e vai provar para ele, não para você. A testemunha vale para provar as coisas nessa horizontalidade. Da mesma forma, nós podemos crer na ressurreição de Cristo, porque eu não o vi ressuscitado, mas muita gente encontrou-se com ele, tocou nele, e ele estava com o corpo glorificado. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a tua face, por gentileza. Levante a tua voz e agradeça ao Senhor, porque ele está vivo. Ele está vivo e ele está vivo. Uracanda Aramai. Pela misericórdia de Deus, ano passado, eu me tornei um pregador internacional, Guto. Rapaz, foi complicado, hein? É o seguinte, eu tive pregando lá em Portugal, fazendo uma série de pregações lá, foi muito bom. E lá na igreja, uma das igrejas que eu preguei, tem muitos islâmicos, ex-islâmicos, né? Ex-muçulmanos, os Hassidins, e eles estão lá. E aí é interessante, porque na conversa com muitos deles, sabe como é que eles vieram para Jesus? Não foi porque um pastor levou a palavra, não foi porque uma irmã levou a palavra, não foi num grupo, não foi ouvindo rádio, ou televisão, ou a internet, não. Alguns deles que eu conheci lá em Portugal, depois estive na Espanha, conheci na Espanha também, me disseram, Jesus apareceu a mim. Jesus apareceu a mim e disse para eu procurar uma igreja. Se a gente for olhar os testemunhos de muçulmanos convertidos, nós vamos ver que aquilo que aconteceu e que foi testemunhado no primeiro século, continua acontecendo hoje. Jesus tem aparecido a pessoas como Cristo ressurreto. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Anima o seu coração, aleluia, alegra a tua alma. Você não serve, aleluia, o Deus morto, não. Você serve aquele que está vivo e ele cuida de você. Uma terceira evidência da ressurreição de Cristo, além da evidência documental, que é a Bíblia, a evidência testemunhal, que são os testemunhos dos apóstolos e de muita gente atualmente que vê Jesus ressurreto.
Uma terceira evidência da ressurreição de Jesus é a evidência dada pela morte dos discípulos. Ou seja, os discípulos de Jesus, eles acreditaram tanto, os discípulos de Jesus tiveram aquilo de forma tão clara diante deles, que eles aceitaram morrer, ser martirizados por esta verdade. Olha o que diz Atos capítulo 12, versículos 1 a 3. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também Pedro, e era o dia, ou era o período da Páscoa. É interessante que o Tiago aqui, ele é levado por Herodes, e antes de haver o extermínio, a lei romana exigia que fosse feita uma pergunta para o sujeito. Qual era a pergunta? A pergunta é: você tem ciência de qual é o crime pelo qual você está respondendo? Aí a pessoa diria: sim, eu tenho. E qual era o crime de Tiago e dos apóstolos, Guto? O crime era um crime de sedição, ou seja, dizer que havia outro rei no lugar de Herodes, ou dizer que havia outro rei no lugar de César. Esse era o crime, era um crime político, crime de sedição, arredar o povo para um rei que é chamado Jesus, e não um rei que é Herodes, colocado por César, nem o rei Herodes, nem o rei César. Então, eles vão dizer: você sabe por que crime você está respondendo? Sei. Qual é o seu crime? Dizer que Jesus é rei. Aí alguém vai dizer assim: mas como ele é rei se ele está morto? Aí dizer: não, está morto para você, que não viu, mas eu vi, ele está vivo. Porque se Jesus fosse um rei morto, o Tiago creria só numa ideia. E a ideia, ela não precisaria ser perseguida, a ideia não precisava ser caçada, a ideia não seria argumento para levar o extermínio, a extinção, a morte, o martírio de Tiago. Mas ele diz assim: eu creio que Jesus está vivo. E ele é o rei dos reis, e ele é o senhor dos senhores. E o reino dele não é nesse mundo, o reino dele é eterno. Mas o reino dele se materializa nesse mundo. E ele tem muitos adeptos que se prostram diante dele, que rendem a ele glória, adoração e louvor. Os seus súditos estão prontos a fazer a sua vontade e entregar as suas vidas para ele. Aleluia, glória a Deus, o rei está vivo. O rei está vivo e o rei está vivo. Diante desta palavra, os apóstolos eram mortos. E todos eles foram mortos, excetuando João, que morreu de causas naturais em Éfeso no ano 98. Todos foram mortos. Aliás, no ano 68 da era cristã, o Nero empreendeu uma perseguição terrível contra a igreja. E o Nero, imperador de Roma, construiu o Coliseu. Tive a alegria de ver agora a minha sobrinha Amanda, lá em Roma. Deus abençoou e ela foi fazer uma viagem para lá, visitou vários lugares ali. Um dos lugares que ela visitou foi o Coliseu de Roma. E ela mandou para nós, ela mandava para a família aqui, porque a gente viaja na viagem dos outros também. Amém. Se você não for viajar para os lugares, vai viajando na viagem dos outros, né? E aí ela foi e mandou para nós lá as fotos do Coliseu de Roma. E ela não se interessa muito por isso, mas eu peguei o texto e falei: eu peguei as fotos e o vídeo, e eu disse: olha que coisa maravilhosa. E aí fui relembrar a história. O Coliseu ele foi construído do ano 60 até o ano 70. Quem inaugurou foi Vespasiano, depois de Nero. Agora é interessante que quem constrói o Coliseu, quem idealiza o Coliseu é Nero. E Nero idealiza o Coliseu e constrói o Coliseu para quê? Para que os cristãos fossem exterminados ali. E qual era o crime dos cristãos? O crime dos cristãos era crer num rei que ressuscitou e que estava vivo e que está vivo. Aí então o Nero começou a perseguir os cristãos e a matar os cristãos. Mas olha que interessante, quanto mais ele matava os súditos do rei Jesus, mais súditos surgiam. Mais súditos surgiam. E aí aconteceu o quê? No segundo século da era cristã, Tertuliano de Cartago, um pai da igreja africano, ele vai dizer o seguinte: olha, o sangue dos cristãos é a semente da igreja. Cada gota que cai é um cristão, é um súdito novo que surge. Aleluia, cada pessoa que é morta, 10, 20, 100, milhares de pessoas se erguem para louvar o rei Jesus que está vivo. Aí a minha sobrinha mandou lá, o Guto, a foto do Coliseu e o videozinho do Coliseu. Aí é engraçado. Se você reparar, você sabia que dentro do Coliseu, onde era a arena, pode olhar nas fotos do Coliseu, tem uma cruz fincada lá? Tem uma cruz fincada dentro do Coliseu.
Nero passou, Vespasiano passou, o Coliseu virou peça de museu, mas a cruz está lá. E a cruz está como, irmãos? Que está lá? A cruz está vazia. Por quê? Porque ele está vivo. Ele está vivo, e ele está vivo. Ele está vivo, Jesus está vivo. E nós temos essa evidência. Pessoas aceitaram morrer por essa verdade, porque ele está vivo. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Uma quarta evidência da ressurreição, para nós irmos aqui caminhando, é que Jesus, ele deixou o túmulo vazio. O sepulcro está vazio. Eu não tive a oportunidade de ir a Israel, né? Você, se quiser me abençoar um dia, não deixa Deus te usar. Se você está pronto a abençoar, eu estou pronto a receber, né? A gente fazer uma caravana e ir juntos, quem sabe, né? Mas aí, eu sei muito bem, eu leio. Aquilo que a gente não visita, a gente lê. Então eu leio. E eu sei muito bem que quando você estuda sobre o sepulcro, existem 2 sepulcros lá em Jerusalém até hoje. Um sepulcro que é a capela e o outro sepulcro que é um jardim. É conhecido mais esse sepulcro que é um jardim, porque na década de 50 a Inglaterra dominava aquela região da Palestina, e surgiu um general lá na Inglaterra chamado Gordon, e o Gordon, ele gostava da fé cristã, né? Ele era anglicano. Então o que ele fez? Ele mandou identificarem, fazer um estudo aonde Jesus teria sido sepultado. E identificaram que era na pedra do Santo Sepulcro. Aí o que ele fez? Ele mandou construir um jardim ali e mandou deixar lá uma placa. E a placa diz: ele não está aqui, ele ressuscitou. Não procure entre os mortos o vivente, ele ressuscitou. E ele mandou colocar lá uma pedra. E a pedra, ela pesava mais ou menos 2 toneladas. Eram necessárias muitas pessoas para mover a pedra. E aí as mulheres, algumas, 4 mulheres, chegaram no domingo de manhã para ver o sepulcro e para embalsamar. E elas tinham uma elucubração, elas tinham uma preocupação. Qual era a preocupação delas? A preocupação era: quem nos removerá a pedra? Por quê? Precisariam de soldados, precisariam de muita gente para remover a pedra. Mas quando elas chegaram lá, a pedra de 2 toneladas estava removida. Aleluia, glória a Deus. E aí elas encontraram 2 anjos ali. E esses anjos disseram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele está vivo, ele está vivo. A pedra foi removida, o sepulcro está vazio. Tem 2 sepulcros lá, irmãos. Tem a igreja do Santo Sepulcro e tem o jardim de Gordon do Santo Sepulcro. Engraçado, os 2 estão vazios. Esses dias encontraram aí um evangelho apócrifo, dada a autoria, né, para Judas, supostamente teria sido escrito por Judas. E no evangelho apócrifo ele cita um ossuário. Aí foram fazer escavações e descobriram lá um ossuário. O que é um ossuário? Uma caixa assim de madeira revestida de ferro, e aquela caixa tinha lá o nome de Jesus. Aí eles pegaram, Guto, cavaram, tiraram a caixa, colocaram em cima lá da bancada, disseram: agora a gente vai acabar com essa mentira de que Jesus está vivo. Abriram e estava vazia também. Ele está vivo, irmãos, pelo amor de Deus, levanta essa mão aí, abre essa boca e dá glória a Deus. Ele está vivo, ele está vivo. Ele está aqui trabalhando, andando entre nós, falando ao nosso coração, consolando a nossa vida, cuidando de nós. Ele é, aleluia, o Cristo ressurreto. O apóstolo já falou aqui que ele vai ressuscitar coisas da nossa vida, aleluia, as coisas que você engavetou, que você, aleluia, deixou morrer, que o tempo sufocou. Aleluia, o Senhor libera uma palavra de vida agora, uma palavra de vida agora, uma palavra de restauração e de ressurreição agora. Ele está vivo, ele está vivo. Oh glória, ele está vivo. Ele está vivo, ele está vivo. Uma outra evidência da ressurreição de Cristo, uma quinta evidência da ressurreição de Cristo, são as palavras do próprio Senhor Jesus. É interessante como são as coisas. As pessoas, às vezes, elas acreditam nas palavras de Jesus,
às vezes elas acreditam naquelas palavras que dizem respeito a aspectos morais. Às vezes elas acreditam na existência do Jesus histórico, mas elas não creem na ressurreição de Jesus. É como se eu dissesse que parte do que você fala é crível e parte do que você fala não é crível. Parte do que você fala é aceitável, parte do que você fala não é aceitável. É claro que a gente pode fazer essa crítica quanto a qualquer pessoa, mas a gente não pode fazer essa crítica quanto a Jesus. Se Jesus, ele é apto, se Jesus é passível, se Jesus, ele deve ser ouvido no aspecto moral, se aquilo que ele falou como realidade moral é verdade, eu aplico para a minha vida, então eu devo aplicar também aquilo que ele falou no aspecto espiritual. E aí é da mesma boca que saem ensinamentos práticos para a vida, ensinamentos morais para a vida, ensinamentos comportamentais para a vida, sabedoria para a vida. É da mesma boca que sai a palavra de que eu serei morto, mas depois de 3 dias eu ressuscitarei. Olha o que diz João capítulo 2, 19 a 22. Jesus respondendo disse-lhes: derrubai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos Herodes edificou esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? João explica, mas ele não falava do templo, porque o templo seria destruído só no ano 70 e não foi construído até hoje. Não tem templo lá de judeu para os judeus até hoje. Mas ele falava do seu próprio corpo, que é o templo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram do que ele dissera. E aí, então, creram na Escritura e creram na palavra que ele havia dito. João capítulo 2, está falando de Jesus com uma conversa com os judeus e dizendo assim: vocês vão derrubar o templo, mas em 3 dias eu vou levantar o templo. Aí eles disseram assim: como assim? Esse templo demorou 46 anos aí para ser construído por Herodes, o senhor vai derrubar em 3 dias? E como é que o senhor vai construir isso em 3 dias? Aí Jesus foi e falou para eles assim, eu estou falando sobre o meu corpo. Os discípulos ouviram aquilo, era começo de ministério, eles não entenderam, mas Jesus continuou alimentando isso, dizendo: eu vou morrer, ninguém tira a minha vida, eu que dou, mas a morte não vai me deter, a sepultura não vai me deter, a tumba vai ficar vazia, eu vou ressuscitar e eu manifestarei a minha glória, eu vou encontrar vocês na Galileia, eu vou andar com vocês ressurreto, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus foi dando vida para pessoas e foi construindo isso. Ele morreu, os discípulos ficaram acabrunhados, tristes, angustiados, amargurados, escanteados, mas de repente ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou e os discípulos o viram ressurreto, as palavras de Jesus ganharam sentido para eles. Uracandaramachurabai. Eu estou fazendo mestrado agora, irmãos. E lá no mestrado eu tenho um professor que ele é professor de pragmatismo. E assim, ele declara-se, né, um ateu. E é interessante que ele não para de falar de Jesus. Ele fala pouco de Aristóteles, ele fala pouco de Sócrates, fala pouco de Platão, fala pouco de Tales de Mileto, ele fala pouco de Jean-Jacques Rousseau, ele fala só breves palavras, mas de tempos em tempos ele fala de Jesus. Aí eu estou tendo aula com outro professor lá, que ele também diz que não tem fé não. Ele não é um ateu assim, ativista, mas ele não tem fé. Mas é engraçado que o tema dele é fraternidade universal. E aí ele diz assim: a fraternidade universal se deve ao mundo ocidental influenciado pelos pensamentos de Cristo. Ele não acredita no aspecto espiritual, mas no aspecto moral daquilo que Cristo fala, ele acredita. Tem um filósofo muito conhecido aqui no Brasil, né? Mas ele é de São Paulo, e ele fala em muitos podcasts, etc. E aí eu acho engraçado, quando fala sobre esses elementos de fé espirituais, ele não acredita, mas ele acredita no Jesus histórico e ele acredita nas palavras de Jesus. Ora, ele acredita numa parte, na outra não. A gente, irmãos, come o prato completo. A gente recebe tudo. A gente acredita nos aspectos morais, mas a gente também acredita nos aspectos espirituais. E tem coisas que Jesus fala que é de uma grandeza espiritual tão extraordinária, que agora a gente não subiu o nível ainda, a gente não desenvolveu ainda para compreender. Mas lá na frente tudo fará sentido.
Lá na frente a nossa mente compreenderá. E lá na frente nós saberemos que o Senhor estava falando-nos a verdade. Jesus está vivo. Levante essa mão, por gentileza. Jesus está vivo, Jesus está vivo. Jesus está vivo, aleluia, glória a Deus. Jesus está vivo. Nós adoramos a Ele, as crianças cantam a Ele, há cânticos a Ele, pela equipe de louvor, nós celebramos a sua vida. Ele está vivo, Ele está entre nós. Haverá pessoas curadas aqui esta manhã, porque Ele é um Deus de vida, Ele é um Deus de saúde. Ele está trabalhando em nossas vidas, Ele está trabalhando em nossas vidas. Uma sexta evidência da ressurreição é que a Bíblia fala de outras ressurreições. Por exemplo, no Antigo Testamento nós temos ressurreições. A ressurreição do filho da viúva de Serepta, que Elias ressuscitou. A ressurreição do filho da mulher de Sunem, que Eliseu ressuscitou. Aliás, um capitão caiu nos ossos de Eliseu e ele foi ressuscitado. No Novo Testamento fala de Jairo, que teve a sua filha de 12 anos ressuscitada. O filho da mulher que morava em Naim, o pastor pregou aqui, já para nós ofertarmos, também ressuscitou. O Lázaro de Betânia, depois de 4 dias, ele ressuscitou. Uma vez eu li um livreto, e esse livreto falava a respeito do período de ausência de Jesus, o período de ostracismo de Jesus. Porque Jesus aparece quando criança, depois ele aparece com 12 anos, depois ele vai aparecer com 30 anos. Então aquele interregno, aquele hiato, aquele tempo entre os 12 e os 30, são 18 anos ali, dos 12 aos 30, 18 anos. E aí esse livreto propunha uma solução para identificar onde Jesus estaria nesses 18 anos. Jesus estaria no Tibete. E ele estaria fazendo o que lá no Tibete? Estaria com monges tibetanos, aprendendo procedimentos de curandeirismo e de ressuscitação. Só que ele mesmo se contradiz nessa obra quando ele fala que o que diferencia Jesus dos demais monges tibetanos é que no meio dos monges tibetanos até existiam ressurreição, mas ressurreição de alguns que morreram em algumas horas e ressurreição de alguém que morreu em 24 horas. Mas Jesus não. Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Eu não estou falando aqui, irmãos, que Jesus foi para lá para o meio dos tibetanos, não. Por que não? Porque ele nunca saiu dali do seu território. Aliás, quando ele se apresenta em Lucas 4, que ele vai falar assim: hoje essas escrituras se cumpriram diante de vocês, eu sou o Messias que vocês estavam esperando. Quando ele fala isso, os moradores de Nazaré falam assim: não é ele o Jesus que corria aqui, que jogava bola com os meninos aí? Não é ele, filho de José, filho de Maria? Não são os seus irmãos Judas, Tiago e as suas irmãs também não estão conosco? Agora ele vem dizendo que ele é o Messias. Aí Jesus falou: eu sou o Messias, e vocês vão ver isso, vão ver a minha glória se manifestar. Então Jesus, ele ressuscitou Lázaro. Por exemplo, o próprio Senhor Jesus foi ressuscitado. A Bíblia fala de Dorcas ressuscitada, de Eutico ressuscitado. E lá em Mateus capítulo 27 diz que quando Jesus morreu, houve uma ressurreição coletiva. Nós não sabemos quantas covas, quantos sarcófagos, quantas tumbas foram estouradas. O que a gente sabe por Mateus, capítulo de número 27, é que quando Jesus ele entregou o seu espírito, a morte liberou um monte de almas. Aleluias. E aquelas sepulturas foram abertas. Imagine as pessoas, né? Marido ressuscitado, chegando em casa, a mulher já está com outro já. A mulher chegando em casa ressuscitada, o marido já está com outra. Pode tirar que esse lugar é meu. Quem foi que ressuscitou? Foi Jesus de Nazaré. Foi Jesus de Nazaré. Pregado lá, trabalhava numa empresa, o patrão já tinha arrumado outro. Pode sair daí que esse lugar é meu. Porque ali acontece uma ressurreição coletiva. Jesus, ele ressuscita. Jesus, ele está vivo. Esses dias, agora com a internet divulgando as coisas, a gente tem visto maiores difusões disso daí, de pessoas ressuscitando em velórios, né? Pessoas ressuscitando até no IML, pessoas ressuscitando em lugares assim, inesperados. Ora, quer dizer que a ressurreição é possível. Se é possível nas vias ordinárias, ainda mais é possível no caso de Jesus, porque a Bíblia fala que ele foi ressuscitado pelo poder de Deus. Jesus está vivo.
Diga comigo, Jesus vive. Cristo vive, Cristo vive. Amém. Agora, para finalizar, irmãos, João capítulo 20, versículo 9 diz assim: porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Jesus, diferente dos outros ressurretos, ele tinha uma necessidade de ressuscitar. Por que era necessário que ele ressuscitasse? Em primeiro lugar, era necessário que ele se ressuscitasse, ou melhor, que ele ressuscitasse, para que ele se tornasse a primícia, ou as primícias dos que dormem, e o primogênito dentre os mortos. Paulo vai falar isso em 1 Coríntios 15, versículo 20, e em Colossenses 1,18. Vai dizer que ele é a primícia dos que dormem, e ele é também o primogênito dentre os mortos. O que quer dizer essa expressão, primícia dos que dormem e primogênito dentre os mortos? O que quer dizer isso? Quer dizer que ele morreu, ressuscitou e nunca mais morreu. Por exemplo, diferente de outras pessoas que foram ressuscitadas. Vamos falar do filho da viúva de Naim. Ele morreu, sim ou não? Jesus ressuscitou, a Bíblia não fala, mas em algum outro momento ele deve ter morrido de novo, sim ou não? O próprio Lázaro, a própria filha de Jairo, mas Jesus não. Jesus morreu, ressuscitou e ele continua vivo. Ele está vivo para todo o sempre. Por que era necessário que ele morresse? Em segundo lugar, para a glorificação e exaltação da sua obra. Ou seja, se Jesus morresse e permanecesse morto, a obra do Evangelho, ela teria sido frustrada. Era necessário que ele fosse glorificado, exaltado. Era necessário que ele fosse engrandecido pela ressurreição. O Evangelho não tem só a ver com a sexta-feira da paixão, quando a gente fala da morte, com o sábado do aleluia, que a gente aguarda a ressurreição. O Evangelho tem a ver com o domingo da ressurreição. Porque se você não tiver o domingo da ressurreição, ele morreu como qualquer outro morre e permaneceu morto. Mas o que o coroa, o que o glorifica e o que o distingue é que ele morreu, ressuscitou e está vivo. Tragada foi a morte na vitória de Cristo. Tragada foi a morte na vitória de Cristo. Cristo quebrou o aguilhão da morte. Cristo despedaçou o aguilhão da morte. E como que Cristo despedaçou o aguilhão da morte? Ele morreu para a nossa redenção, ressuscitou para a sua glorificação e está vivo eternamente. A morte foi quebrada, a morte foi desfeita, a morte foi destruída. Outra coisa, terceiro lugar, para que era necessário ele ressuscitar? Em terceiro lugar, para que ele obtivesse com isso vitória completa sobre o pecado, a morte e o inferno. Pensem os irmãos o pecado, a morte e o inferno. Pensem os irmãos, quando Jesus morre, a sensação de que o mal triunfou, de que o inferno triunfou, de que o pecado triunfou e que o mundo também triunfou. Havia essa sensação de triunfo do mal. Mas Jesus ressuscitou no domingo pela manhã. E ao ressuscitar, ele destruiu o pecado, ele destruiu a morte, ele destruiu o inferno, ele destruiu o mundo. E aí ele vem e diz: no mundo vocês terão muitas aflições, mas olhem para mim, eu sou o grande vitorioso de vocês. Eu sou o grande herói de vocês. Eu venci o mundo. Eu venci todas as coisas. Quarto lugar, por que é importante ele ressuscitar? Para singularizar o cristianismo no rol das demais religiões do mundo. A fé cristã é singular em muitos aspectos, mas tem um aspecto que distingue a fé cristã das demais expressões de crenças. Qual é o aspecto? É que o nosso Senhor, o nosso Deus, aquele que é o nosso mentor, o nosso líder, o nosso salvador, ele morreu, mas ele ressuscitou e ele está vivo. Por exemplo, se você estiver conversando com um budista, o budista não fala que Siddhartha Gautama ressuscitou. Se você conversar com um russelita, um testemunha de Jeová, ele não fala que Charles Taze Russell ressuscitou. Agora, se você for conversar com um muçulmano, ele não fala que Maomé ressuscitou. Mas se você for conversar com um crente, o crente tem essas ideias. O crente tem essas ideias.
Você conversa com um crente que ele fala assim, não, Jesus está aqui. Você já deu um arrepio, já fala aqui. Jesus está aqui. Como que ele está aqui? Ele está vivo. Ele está vivo, ele está vivo. Essa é uma marca distintora da fé cristã. Jesus está vivo. Uracandaramai. Pensem com todo respeito as demais religiões, com todo respeito, com todo respeito, com todo respeito. Pensem os budistas se reunindo sem Gautama, sem o Buda. Pensem os maometanos se reunindo sem Maomé. Agora pense o crente se reunindo. Jesus está aqui. Jesus está aqui, irmãos, Ele está aqui. Ele está passeando entre nós. Ele está tocando em você. E você pode sentir a presença dEle agora. Você pode sentir o renovo dEle agora. Ele está aqui. Aleluia. Ele traz consolo ao teu coração. Ele traz paz à tua alma. Ele traz alento a você. Ele traz segurança. Porque Ele está aqui. Ele está vivo entre nós. O C.S. Lewis certa vez estava passando na universidade, perto do centro de exposições lá, e estava tendo um debate acalorado dentro do centro de exposição. Aí o Lewis passou na porta e perguntou para o guarda, falou, o que está acontecendo aí? Aí eles falaram assim, está acontecendo aqui um debate a respeito do que torna a fé cristã distinta. Por que é melhor ser crente, cristão, do que praticar outra expressão de fé? Por que é melhor? Aí o Lewis pegou, estava com os caderninhos dele, ajeitou o caderno, deu de ombro e disse, nenhuma outra tem o Cristo vivo, só nós temos Cristo vivo. Só nós temos Cristo vivo e só nós temos Cristo vivo. Uracandaramana, Shurabai. Porque é que Ele, aleluia, ressuscitou, porque era necessário. Ainda uma outra questão, uma outra razão, para a nossa própria ressurreição. Eu acho isso aqui interessante, irmãos. Ele ressuscitou porque Ele seria a primícia dos que dormem, Ele seria o primogênito dentre os mortos, mas Ele também, com isso, está anunciando que Ele vai levantar uma miríade, Ele vai levantar um corpo, Ele vai levantar um exército, Ele vai levantar uma família, Ele vai levantar uma comunidade de homens, aleluias, que ressuscitarão e nunca mais morrerão e viverão eternamente para a glória do Senhor. Olha o que diz Romanos 8:11, e se o Espírito daquele, que é de Deus, que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, se esse Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vos vivificará em vossos corpos mortais, pelo Espírito que habita também em vós. Aleluia. Você já viu um morto-vivo? Eu nunca vi um morto-vivo? Dá uma olhadinha do lado, aí você vai ver um morto-vivo. Isso é um morto-vivo, você, mãe. Aleluia, glória a Deus. Agora vai chegar um dia, e nós cremos nisso, que o Senhor Jesus, irmãos, nos chamará à sua glória. E quando Ele nos chamar à sua glória, nós teremos dois fenômenos. O primeiro fenômeno são alguns que vão morrer em Cristo, mas naquele dia ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão primeiro. Diga comigo, Deus é um Deus vivo. Deus é um Deus vivo. E Deus é um Deus de vivos. Deus é um Deus de vivos. Deus é um Deus de vivos. É por isso que quando Jesus vier, Ele não vai tomar os vivos primeiro e depois os mortos. Não. Paulo diz, quando Ele chegar nas nuvens, aqueles que morreram ressuscitarão primeiro, porque Ele é um Deus de vivos. E aqueles que estiverem vivos, Paulo dizia, como nós, terão seus corpos transformados. Aleluias. E entrarão na nova Jerusalém e viverão por toda a eternidade. Eu quero terminar essa palavra aqui dizendo o seguinte para você. Você sabe como é que Paulo termina o 1 Coríntios capítulo 15, que é o capítulo da ressurreição? 1 Coríntios 15 praticamente é é uma tese, é uma dissertação sobre ressurreição. E como é que ele termina 1 Coríntios capítulo de número 15? Ele termina assim, portanto, depois que eu falei para vocês da ressurreição, portanto, sejam firmes e constantes,
sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão, não é vão, e não é vão. Tem muita gente que tem medo, apóstolo, de se deixar gastar pela obra de Deus, pela causa do Evangelho. Tem muita gente que tem reserva, sabe? Tem muita gente que sonega a obra de Deus, de tantos talentos essa pessoa tem, mas não dá os talentos, não coloca à disposição, porque diz assim: eu vou trabalhar e eu vou perder a minha vida, e eu vou gastar o meu corpo, vai que eu fique doente, vai que eu desenvolva uma enfermidade por causa do ministério, por causa da correria da obra de Deus. O que vai ser da minha vida? Eu quero dizer para você aquilo que Paulo diz: fique tranquilo, não tenha medo de gastar esse corpo, porque você não vai passar a eternidade com esse corpo. Você vai ser ressuscitado, você vai ter um corpo transformado. Então esse corpo aí você pode gastar mesmo na obra de Deus. Gasta na evangelização, gasta na oração, gasta visitando pessoas, gasta servindo a obra de Deus e o reino de Deus. Por quê? Porque o Senhor reserva algo novo, algo inesperado. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração, aquilo que ninguém concebeu, é isso que o Senhor tem reservado para os seus, em nome de Jesus. Com a permissão do apóstolo, fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. É possível cantar porque Ele vive, eu posso crer no amanhã? Aleluia. Quem vem cantar aqui, por favor? Oh glória, Ele está vivo. Aleluia, Ele está vivo. E a sua ressurreição é para a glória dEle, para o louvor dEle, mas também é para o nosso benefício. Nós vamos ressuscitar também. Usa esse corpo na obra de Deus, usa esse corpo para glorificar a Deus. Usa o que você tem de talento, de habilidade para servir ao Senhor, porque Deus vai ressuscitar você. Aleluia, glória a Deus. Deus vai dar para você um corpo glorioso, maravilhoso, extraordinário. E você vai entrar nas mansões celestiais e viverá eternamente com o Senhor. Eternamente com o Senhor. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O Senhor traz vida para nós hoje. Ele traz vida para nós hoje. Ele traz vida para as nossas vidas, vida para a nossa saúde, para o nosso corpo. Aleluia. Se tem algum órgão em você que está falecendo, Jesus vai tocar agora. Aleluia. Se vai trazer vida. Se existem, aleluia, as capacidades mentais, intelectuais, memórias, aleluia, que o Senhor, aleluia, deseja que você mantenha, o Senhor vai ressuscitar agora. Se existem sonhos engavetados, projetos empoeirados, o Senhor vai soprar agora sobre a tua vida, e Ele vai ressuscitar para a glória e louvor do seu nome. Louvor do seu nome, louvor do seu nome, louvor do seu nome. Aleluia, aleluia. Nós pregamos a tua palavra aqui. A tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, Senhor. Ela vai até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. E nesse domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, nós queremos celebrar o Cristo vivo. O Senhor está vivo, Senhor, e é porque o Senhor vive que nós cremos no amanhã. Eu sei que a segunda-feira vem aí, os problemas, a continuidade do ano vem aí, mas nós não estamos sozinhos, Senhor. O Senhor está conosco, a sua palavra nos orientará. Ó Senhor, o teu Espírito nos guiará, e até coisas que eram para dar errado, a tua mão agirá em nosso favor, meu Deus. E a tua boa mão, Senhor, converterá o mal em bem. Converterá o mal em bem, Senhor, e converterá também desertos em mananciais. Converta desertos em mananciais, na alma dos teus filhos, na mente dos teus filhos, no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cantemos ao Senhor.